Notas musicais. Pô, acabei de falar que são 12, mas aí, se você contar, não tem 12, né? Quantas notas que tem aí? As notas musicais, todo mundo aqui já ouviu falar, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até passei um exercício para vocês, né, para a gente aprender a decorar a sequência dessas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos começar agora falando do Ré. Ó, pode acompanhar lendo, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ao contrário. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Vamos começar do Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ao contrário. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Aprender a sequência das notas independente de onde você começa a falar. Esse tipo de treino mental é importante. Decorar o nome das notas é importante. As notas, elas são a matéria-prima da música. O importante é o som. Mas esse som tem nome e isso ajuda na hora que a gente vai tirar uma música, naquela parte que eu falei para vocês, dos 3 pilares, né? Técnica e prática, e tem o terceiro, que é o conhecimento teórico, ou teoria. E a primeira estrutura desse conhecimento teórico é notas musicais, conhecer as notas. Aí vocês estão contando que tem 7 notas musicais, mas eu falei que tem 12. Bom, que história é essa? Por que isso? Você está vendo que entre o Dó e o Ré tem um tracinho? Entre o Ré e o Mi tem um tracinho. Entre o Mi e o Fá não tem. Entre o Fá e o Sol tem um tracinho. Entre o Sol e o Lá. E entre o Lá e o Si tem um tracinho. E entre o Si e o Dó também não tem tracinho. Depois do Si, quem que vem? Vem o Dó. Que história é essa de tracinho? Que tracinho é esse? Lá atrás, na Grécia Antiga, quando o pessoal começou a escolher as notas, começaram a bater nos ferros, descobrir os sons, começaram a construir os primeiros instrumentos musicais, esticando corda, começaram a escolher quais sons que iam soar naquele instrumento musical, certo? Naquelas flautas e instrumentos de corda. Chegaram em 7 notas e ao longo da história essas notas foram sendo padronizadas, a afinação foi sendo padronizada e hoje chegou nessa afinação que nós conhecemos, de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas 7 notas, imagina que as notas são diferentes, certo? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A altura delas é diferente. Perceberam que o seguinte, a distância entre o Dó e o Ré era desse tamanho, o que hoje a gente fala que é um tom. Estou dando um exemplo aqui, lógico que não era desse tamanho, né? É só um exemplo aqui. A do Ré para o Mi, a distância é o mesmo tamanho. Para você ir do Mi para o Fá, perceberam que a distância é mais curta, é metade desse tamanho. Do Fá para o Sol, voltou a ser aquele tamanho. Do Sol para o Lá, voltou a ser aquele tamanho. Do Lá para o Si, voltou a ser aquele tamanho. E do Si para o Dó, voltou a ser metade desse tamanho. Hoje a gente chama isso de tom e semitom. Então do Dó e para o Ré, existe uma distância de um tom. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, meio tom. Então, nesses 7 sons iniciais que o pessoal escolheu, a escala que se formou foi essa. Chamaram isso depois de escala maior. E essa escala maior, ela é a escala mestra da nossa música ocidental. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Com o passar dos anos, as pessoas quiseram ter mais possibilidade de fazer música. Então resolveram fazer o seguinte, por que a gente não constrói instrumentos que dividem todas as notas de meio e meio tom? Ao invés de a gente ficar trabalhando só com 7 notas, por que a gente não pega a distância que existe entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó e aplica para todas as distâncias? Ou seja, vamos separar os sons de meio e meio tom, ao invés de tom, tom, depois meio tom, 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 meio tom. E daí foram criadas outras notas. Em todos esses tracinhos que você está vendo aqui, 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 tá vendo que são 5 tracinhos? Foi criada uma outra nota. Então, 7 mais 5, 12. Então, a música ocidental, que é a música que você toca no piano, no violão, é a música que toca em muitos instrumentos, né? A escala indiana, a escala árabe, entre outras culturas, podem trabalhar com mais notas ainda. Mas para a gente, o comum, o usual, são isso, são as 12 notas musicais.